Boa tarde a todos vocês. Que bom que você está aqui com a gente hoje no encontro. Está vindo pela primeira vez, como você sabe, não sabe, eu vou te falar. Está vindo pela primeira vez. O encontro é um lugar onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram com Deus. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Wesley. Estou feliz de você estar aqui com a gente, tá bom? Dá um oi também para a galera que está vendo aí pela internet, na nossa live no Facebook aí, também pelo YouTube, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode, ali no link, na descrição do vídeo, no link, você pode baixar o nosso guia de mensagem e acompanhar de forma interativa a mensagem que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? A gente inicia uma série, mas antes de falar sobre a série, eu queria fazer um convite para você, a gente já tem feito esse convite aí há alguns dias. Sábado que vem, aqui às 10 horas da manhã, a gente tem mais uma edição do nosso Encontro Manhã, que acontece todos os primeiros sábados do mês, e a gente tem aí o Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias, ele é um cantor da nova geração, um cantor adventista, compositor também, é um músico da Sony Music, e é um prazer para nós recebê-lo aqui na próxima semana, tá? Faça a voz de estar aqui com a gente às 10 da manhã, vai ser muito agradável, a gente vai ter um musical. E logo após o musical, a gente tem uma mensagem bíblica aí no sábado pela manhã, tá bom? Então fica aí o convite para você estar aí com a gente no próximo sábado. Domingo que passou agora, domingo à noite, a gente teve uma cerimônia batismal aqui muito interessante no encontro, muito emocionante, foi o batismo da Karen Teles, foi muito legal, e inclusive a gente transmitiu pelo Facebook, ao vivo, e foi uma transmissão que agitou as redes sociais no domingo. Até a gente não tinha tanta gente aqui no encontro no domingo, mas a nossa audiência online, não foi, Eduardo? Foi espetacular. A gente movimentou milhares de pessoas naquele domingo à noite, acredite se quiser. O vídeo impactou quase 2.000 pessoas, o vídeo que a gente transmitiu domingo à noite. E amanhã de manhã a gente tem um outro batismo. Não vai ser aqui, mas é um batismo de 2 adolescentes lá do Teen Encontro, né? Vai ter um congresso de adolescentes amanhã, vai ser ali na Escola Adventista da Vila Matilde, aqui pertinho, e a banda dos adolescentes vai tocar lá pela manhã, e 2 adolescentes, o Iago e o Gustavo, vão se batizar amanhã. Como é um congresso só para adolescentes, a gente não consegue estar lá para assistir, a gente vai montar uma equipe e vai transmitir ao vivo pelo nosso Facebook, tá bom? Se você não tem o Facebook aí do encontro, faça favor de procurar lá, Encontro Anália Franco, você se inscreve, assim que a gente começar a transmissão ao vivo, você é notificado e você vai conseguir assistir o batismo, tá bom? Combinado assim? Então tá bom. Pegue aí o seu guia de mensagem, que é uma forma interativa de você acompanhar o que a gente vai dizer, e a gente vai começar a nossa série junto e misturado. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que vai guiar a nossa série de 2 capítulos, no estudo de hoje, no estudo da próxima semana, e esse texto está em Mateus, no capítulo 18, no verso 20, e eu leio o texto dessa forma. Ele está na tela, está no seu guia de mensagem também. É Jesus que está dizendo, tá? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Provavelmente você já deve ter ouvido esse texto bíblico, ele é um texto até conhecido. E aí você deve estar pensando assim, isso significa que se eu lá estiver, se eu não estiver com ninguém, se eu estiver lá sozinho, Deus não está comigo? Bem, é claro que não. Deus nunca vai deixar você, Deus nunca vai te abandonar. Mas a Bíblia fala repetidamente do poder e da presença especial de Deus quando a gente se reúne numa comunidade de crentes. Há poder especial, algo poderoso sobre a reunião de pessoas que professam a fé cristã, em uma comunidade bíblica, por exemplo. Um dos grandes mitos das igrejas, se você cresceu numa igreja cristã, provavelmente você já ouviu isso, e eu quero derrubar hoje um dos grandes mitos que permeiam a vida em comunidade cristã. O mito é que as pessoas acham de que um dos maiores problemas que existem na igreja hoje em dia é a existência de panela.
Já ouviu isso? Ah, aquela igreja tem muita panela. Né? Como você sabe, se você não sabe, tu vai saber agora, meu pai é um pastor adventista, inclusive está aqui hoje. Dá tchauzinho, pai. Então eu cresci desde pequeno, acompanhando de perto o ministério dele. E às vezes quando a gente chegava numa igreja nova, ele era transferido e assumiu uma igreja, normalmente alguém já problemático se aproximava do pastor e falava assim: pastor, essa igreja vai de mal a pior, você está assumindo uma igreja muito ruim. Essa igreja está cheia de panela, é muita panela. Eu não faço parte de nenhuma panela, mas que elas existem, elas existem. E você talvez, se você cresceu na igreja, você já deve ter ouvido coisa semelhante. E por que eu disse que a pessoa que chega com um discurso desse, geralmente, era problemática? Porque a pessoa que não tem a sua turma, que não encontra a sua turma, num ambiente onde existem muitas pessoas, ela começa a enxergar problema onde não tem. Começa a olhar o problema dos outros, ao invés de enxergar a si próprio. Eu fiquei doente, ninguém veio me visitar. Mas é claro, ninguém ficou sabendo, você não tem turma, você não se comunica com ninguém. Olha, você viu lá na internet, eles colocaram lá na internet, todo mundo foi para o sítio naquele final de semana e não me chamaram. Mas é óbvio, você não faz parte deles, não quis fazer parte, ficou sozinho. Apesar de não ser o foco central da mensagem de hoje, o mito que eu quero derrubar é que não existe nada de errado com a existência de panelas dentro de uma igreja, apesar de você ter crescido ouvindo diferente. Mas, entretanto, sobretudo, quero fazer uma ressalva aqui, ou algumas ressalvas. Como diz ensina um teólogo brasileiro contemporâneo, muito conhecido dos nossos dias, ele é um pastor batista, pastor Ed Renekiewicz, ele faz algumas observações sobre algumas características que as panelas da igreja não podem ter de forma nenhuma. E eu vou rapidinho falar para você. As panelas da igreja, primeiro, ela não pode ter tampa. Ela tem que estar sempre aberta a receber novos membros. Ou deixar livre para que a pessoa, olha, eu estou nessa panela, já estou um tempo, eu quero ver como é que é a panela do amigo de lá. E está tudo certo. A segunda característica que uma panela não pode ter, ela não pode ser um fim em si mesmo. Ou seja, ela não pode estar deslocada da igreja, da função da igreja, do objetivo da igreja, da missão da igreja. Ela precisa contribuir com tudo que a igreja produz. Ela não pode ser um fim em si mesmo, uma panela fechada só entre eles. E a terceira característica, as panelas, elas não podem ser rivais uma das outras, em decorrência dessa outra característica. Podem até disputar, às vezes existem nas comunidades gincanas, olha, o grupo A contra o grupo B para arrecadar mais alimento, para fazer uma outra atividade social. Podem até ter concorrentes, mas não podem ser rivais. Todas têm que contribuir para um mesmo objetivo. Entenderam? Ok. Se existir um desses elementos que eu falei, elas da igreja, os relacionamentos acabam sendo problemáticos. Então, a vigilância tem que ser constante. Mas, no movimento saudável da igreja, a existência de panelas é essencial. E aqui no encontro a gente chama nossas panelas de vida em grupo, grupos pequenos. Já ouviu falar, né? Os nossos grupos pequenos. Se você não conhece o que é um pequeno grupo, é um grupo de pessoas que se compromete a fazer a vida junto, em torno da palavra de Deus. Para orar pelos outros, para comer junto, para fazer festa junto, para passear junto, enfim, para fazer a vida em conjunto. Então aqui a gente tem o grupo dos amigos, que a Melba é a diretora, né, Melba? Tem o grupo do Jorge, que ele é o diretor, que antes era só na casa dele, agora a gente chama o nosso PG de itinerante, né, cada hora num lugar. Tem um pequeno grupo que o Marcos Rasquini é o diretor, e tem um pequeno grupo na casa da Luciene e do Marcos aqui também. Nós temos 4 pequenos grupos ativos. E tem outras panelas também, que são os ministérios. O Ministério do Louvor é uma panela grande, lá funciona pelo WhatsApp, que eu não consigo acompanhar aquele WhatsApp do grupo de louvor. De repente, pisquei, tem 300 mensagens, e não é exagero. Enfim, os grupos se reúnem toda semana, mas ao mesmo tempo eles estão 100% conectados, então todo dia lá eu tenho um pessoal que acorda às 5, tenho o pessoal do Bom Dia das 6, e tenho o pessoal do Bom Dia das 9, enfim.
é um barato. Na verdade, queridos, eu acredito de todo o meu coração que em cada um de vocês existem potencialidades, grandeza, possibilidades, muito maior do que vocês podem imaginar. Eu acredito ainda que essas potencialidades são melhor desenvolvidas num contexto de comunidade. Você precisa das pessoas certas ao seu lado. Um problema muito recorrente nos nossos dias é que a maioria das pessoas, nós estamos perdendo os relacionamentos corretos nas nossas vidas. A maioria das pessoas está precisando de relacionamentos corretos. Na verdade, escreva aí no seu guia de mensagem esse pensamento-chave do dia de hoje. Você nunca fará tudo o que Deus quer que você faça, ou seja, você nunca vai desenvolver o seu potencial pleno sem as pessoas certas ao seu redor. Complete aí, pessoas certas ao seu redor. Agora você pode dizer assim, Wesley, não é possível isso. Eu me relaciono com Deus, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, eu sinto a presença dEle comigo. Isso não é suficiente? Bem, se você olhar através da Bíblia, você vai ver que Deus todo o tempo usa o povo de Deus para promover o propósito de Deus. Entenderam? Na Bíblia, a palavra de Deus fala que Deus usa o tempo todo a família dele para cumprir os propósitos dele. Tome desde o início da Bíblia, por exemplo. Você vai ver isso constantemente ensinado. Lá em Gênesis, quando Adão estava sozinho, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. O que Deus fez? Foi lá e criou Eva. Mais um pouquinho para frente, quando você olha para Salomão, Salomão disse assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se você também for ler lá em Deuteronômio, diz assim, olha, como seria possível um só soldado inimigo perseguir 1000 soldados de Israel e 2 soldados fazerem fugir 10.000? Em outras palavras, 2 não são apenas 2 vezes mais bons que um. 2 são 10 vezes tão bons que um. Um potencializa o outro. Existe até um termo na farmacêutica que define isso, é o sinergismo de potenciação. Quando uma substância combinada com outra, ela não só adiciona o poder de cada uma, ela potencializa uma e a outra. É isso, Cláudio? Piada interna aqui. E o contrário também é verdade, queridos. Não só certas pessoas podem impulsioná-lo para a direção correta, mas as pessoas erradas também podem levar você para a direção errada. Vocês devem ter discutido aí no grupo de vocês se você passou alguma enrascada com algum amigo, né? Se algum amigo já te levou para uma situação errada. Paulo disse assim à igreja de Corinto, ele falou assim, olha, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu lembro que quando eu estava na 7ª série, já contei essa história aqui, mas vou repetir. Eu tinha 2 amigos, e esses 2 amigos eram bem rebeldes. E eles se orgulhavam de tomar os apontamentos disciplinares. Eu não lembro como era a situação familiar deles, mas eles não se preocupavam muito em tomar bronca, suspensão na escola e tal. E por algum motivo que todo adolescente é meio tonto, eu gostava daquele vida louca deles, né? Eu falei, não, vou me ajuntar nesses aí. Era o Cristiano, o Ageu e eu. Apesar de um ter nome de profeta, Ageu, o outro tem um nome de cristianismo que derivado do nome de cristiano, derivado do nome de Cristo. De santo não tinham nada, né? E o Wesley era o santo, não tinha o safadão na época ainda. Estudávamos na mesma escola. Aí um dia a gente saiu para fazer um programa de recolta. Quem é mais antigo vai lembrar disso. A escola distribuía alguns folhetos para a gente.
e a gente pedia donativos para algumas atividades assistenciais da igreja. Lá na Amazônia, né, lanchas que atendiam os ribeirinhos, né, lanchas médicas, odontológicas que atendiam a comunidade ribeirinha lá no Amazonas. E a gente fazia na escola uma arrecadação, é mais ou menos a festa da primavera, onde a gente arrecadava a prenda na escola. Na escola adventista a gente tinha essa tal da recolta. E um dia a gente saiu da escola e foi recoltar no comércio da região ali, próximo da escola mesmo. Só que a gente estava de bobeira, falou, quer saber, vamos jogar fliperama? Vamos jogar fliperama. Só que o Cristiano tinha acabado de receber um dinheiro para um donativo, e a pessoa que tinha dado esse dinheiro para ele desconfiou dele, seguiu ele e viu quando ele pegou a mesma nota que tinha ganho para as lanchas ribeirinhas e deu lá para comprar as fichas do fliperama. Essa pessoa não tinha muito o que fazer, viu com o nosso uniforme, foi lá caguetar na escola. Aí chegou e falou assim, olha, 3 garotos vieram, pediram dinheiro, assim, 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 e eles estão jogando fliperama com o dinheiro que eu dei. Ah, é? Quem são? Ah, é um baixinho, um gordinho e um alto, né? Alto quanto? Ah, bem alto. Enfim, passar pelo constrangimento de ter os pais serem chamados na escola, explicar e tudo mais. E eu não tinha feito nada, prometo. O dinheiro era meu, eu tinha economizado meu dinheiro do lanche. Mas, enfim, o fato de você ter más companhias, você acaba se enrascando de vez em quando. Mas, na verdade, o que eu quero que você faça e entenda é que as pessoas ao seu redor têm a capacidade de influenciar a sua vida. Pegue, por exemplo, as pessoas mais dominantes na sua vida, 5 vozes mais dominantes na sua vida. Pense nos seus amigos, nos seus 5 amigos mais próximos por um momento. Quem são as pessoas com que você passa mais tempo? Se você quiser ver o potencial da sua vida, veja as 5 relações mais próximas de você. Você me mostra essas 5 relações mais dominantes com você, e eu vou mostrar para você a trajetória da sua vida. Qualquer área da sua vida. Digamos que os seus 5 amigos mais próximos trabalham com você na mesma empresa. E digamos que você trabalhe com eles e todos odeiam o trabalho, todos odeiam a empresa, todos detestam o chefe. Nada é justo, a gente não gosta disso, a hora parece que não passa. Adivinha? Você tem um teto na sua carreira profissional e dificilmente você vai sair dele, porque você não tem uma atitude positiva. Você tem uma atitude ruim porque você está cercado de pessoas que têm atitude negativa. Você não vai a lugar nenhum. Por outro lado, se as 5 pessoas com que você trabalha dizem assim, olha, ei, eu acredito que a gente pode fazer melhor por essa empresa, eu acredito que a gente pode ser promovido aqui, a gente pode gerar riqueza nessa empresa, se a gente atender a empresa como se a gente estivesse servindo ao Senhor. Se a gente honrar o nosso chefe, se a gente trabalhar correto, todo mundo tem capacidade de ser promovido. Olha, eu digo para você que a possibilidade de você ser promovido aumentou muito. Se seus amigos mais próximos têm mentalidade empreendedora, olha, eu acho que é possível fazer dinheiro ali, eu acho que a gente pode fazer diferença na vida de outras pessoas com esse dinheiro, a gente precisa trabalhar, te motivar. As suas chances de sucesso na vida são muito grandes. Aumenta muito. Outra área da sua vida, por exemplo, o seu casamento. Digamos que você é casado e os seus 5 amigos mais próximos também são casados. Mas só que eles têm um casamento bagunçado. Eles não dão muita bola para a esposa, estão saindo à noite, pedem um WhatsApp de outras garotas, aquele tal negócio, né? Ou então suas amigas desrespeitam o marido, só reclamam dele, só reclamam se arrependem de ter casado e tudo mais. Adivinhe, só as chances de ter um casamento bom são muito, muito, muito pequenas. Por outro lado, se os seus 5 amigos casados mais próximos amam a Cristo, há amor em seus relacionamentos, no seu casamento, os homens estão empenhados a servir as esposas como Deus serviu a igreja, é assim que a Bíblia se refere. Se as mulheres estão ali empenhadas a fazer o bem pelo marido, o bem pela casa,
Se esses são seus amigos, nós temos uma visão diferente para o casamento. Prometo a você, as chances de você ter um casamento bom são muito maiores. Você tome o seu relacionamento com Deus. Se os seus amigos, eles são cristãos casuais ou só de nome, se chamam de cristãos, mas não vivem verdadeiramente como um discípulo, se você anda por aí com pessoas assim, a sua chance de ser um cristão, um verdadeiro discípulo, diminui muito. Eles vão te derrubar, vão te passar rasteira. Agora, se você passa tempo com pessoas que fazem da palavra de Deus uma prioridade, são pessoas de oração, estão na igreja, estão usando recursos e talentos para fazer diferença, adivinhe. Você tem grandeza na sua vida por causa das pessoas que estão ao seu redor. Conseguem compreender isso? Você me mostre as 5 vozes mais dominantes na sua vida, com quem você passa mais tempo, e eu consigo te dizer para onde a sua vida vai. Por que isso importa? Porque quando pessoas certas se reúnem pelas razões corretas, Deus está lá. Quando as pessoas certas, elas se reúnem pelas razões certas, 2 ou 3 se reúnem em meu nome, sempre nessas ocasiões, Deus está lá e as coisas acontecem. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder nos relacionamentos cristãos. Eu vou lhe mostrar para você uma história do Antigo Testamento que lembra honestamente um pouquinho dos meus amigos do meu pequeno grupo. Tá bom? Vou dar o contexto. Há 3 personagens principais nessa história. Saul, que era o rei de Israel, o seu filho Jonatas, e há também um portador de armadura, ou fiel escudeiro, ou armeiro de Jonatas. O contexto é que os israelitas eles foram oprimidos, eles estavam escondidos em cavernas do povo filisteu. O povo filisteu tinha ganho uma batalha e expulsou o povo de Israel. O povo de Israel estava lá, o exército de Israel, melhor dizendo, estava dentro de cavernas, escondidos, estavam assustados, passando por apuros. E 1 Samuel 14:1 diz o seguinte: um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que ia fazer. Interessante que a Bíblia deixou esse detalhe aí, que Jonatas não contou para o pai dele o que ele ia fazer. Por quê? Fazendo aí um parêntese na história para explicar isso, Jonatas e o seu pai tinham um relacionamento fraturado. Alguns de vocês têm algum relacionamento com alguém assim. Hoje a gente diria que o relacionamento de Saul com Jonatas era um relacionamento onde Saul foi um pai ausente. Ele deveria ter sido uma das vozes mais influenciadoras do seu filho, mas infelizmente não foi. Alguns de vocês, quem sabe, teve aí um pai assim, que foi ausente, ou porque morreu muito cedo, ou simplesmente porque não conviveu com você, ou porque não era um suporte emocional quando deveria ser. Saul era assim, estava lá, mas não estava lá. Ele era para ser influenciador do seu filho, devia ter tido um papel de apoio na vida do filho, mas não foi. Bem, mas esse não é o foco do texto. Fechando parênteses, eu queria dizer para você assim, a Bíblia diz que um dia tudo mudou na vida de Jonatas. Cansado de ficar lá escondido na caverna, falou assim, isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar, estou cansado de viver escondido, e o dia é hoje. É hoje que eu saio daqui, é hoje que eu atravesso esse desfiladeiro, é hoje que eu vou lá para o acampamento dos filisteus. E talvez você esteja exatamente nesse contexto de vida também, cansado de onde você está vivendo, cansado de viver escondido, cansado de viver na defensiva, cansado de viver paralisado, e você fala assim, é hoje que eu preciso mudar, eu preciso sair e procurar intencionalmente os bons relacionamentos. Porque vamos ser honestos, as relações certas, raramente elas acontecem por acidente. Raramente.
elas levam investimento, elas demandam sacrifícios, elas levam tempo, demandam a assunção de outros compromissos. Eu quero mostrar para você alguns pensamentos sobre as pessoas certas. E por que você deve procurar as pessoas certas? Porque, como a gente viu, quando as pessoas certas se reúnem, as coisas acontecem, porque Deus está lá. Então, a primeira razão que eu quero que você anote no guia de mensagem aí, o porquê a gente deve procurar as pessoas certas, é porque as pessoas certas, elas nos ajudam a atravessar obstáculos e tentações. Obstáculos e tentações. A história de Jonatas continua dizendo assim: no desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada Bozez e a outra Senê. Para atravessar o desfiladeiro, tinha que passar por 2 grandes pedras. E uma Bozez e outra Senê. E se você gosta de fazer anotações, faz um círculo no Bozez e escreve assim, escorregadio. Esse é o significado, tá? E a outra pedra grandona, Senê, era espinhosa. É o significado de Senê. Ou seja, o caminho de Jonatas, ele era escorregadio e espinhoso. Muito difícil. Interessante que, se a gente fazer um paralelo, na viagem para agradar a Deus, com frequência nós temos que atravessar as inclinações escorregadias da tentação. Ou então, os obstáculos espinhosos que o nosso inimigo espiritual coloca para a gente. Pense nisso. Se você não tem as pessoas certas em sua vida, enquanto você está se movendo ali para o seu ideal, para aquilo que Deus quer, você pode facilmente tropeçar na tentação. Você pode fazer algo estúpido, botar tudo a perder, fazer aquele negócio errado. Você pode olhar para a pessoa errada e botar a sua família, perder a sua família porque se demorou olhando para a tentação e pondo tudo a perder e se escorregar na tentação. Mas quando você está caminhando com as pessoas certas, quando as pessoas estão certas lá, quando você mais precisar, elas vão te corrigir se for preciso. Elas vão dar um cascudo em você e falar assim, olha, está fazendo? Esse caminho aí você vai escorregar, vai tombar, vai cair. Você vai perder terreno para as inclinações da tentação. O mesmo é verdade para os obstáculos. Você enfrenta um desafio sozinho, às vezes você pensa, putz, eu preciso de alguém que possa me ajudar. Alguém que já esteve aqui antes. Alguém que já se deparou com esse problema antes. Eu nunca estive aqui, eu não sei para onde eu vou. Eu preciso de alguém que me aconselhe, que me direcione. Alguns de vocês estão se lamentando, talvez, e eu falo sempre em hipótese aqui, porque eu não conheço a história de vocês a fundo, mas às vezes estão se lamentando porque os anos estão passando e a vida parece que não sai do lugar. Toda vez que você quer dar um passo para frente, parece que você acaba caindo, tropeçando e dando 2 para trás, se machucando. Os sonhos vão ficando para trás, os objetivos, os planos são abandonados pelo meio do caminho. Você acaba se questionando até sobre o sentido da vida. Para que eu existo? Se eu não consigo colocar meus planos em prática, se eu não consigo realizar meus sonhos, se toda vez que eu quero me mover parece que eu me afundo mais nesse lamaçal, eu preciso sair desse atoleiro. E às vezes o que você está precisando é apenas de um amigo que te dê um empurrão para que você desatole. É apenas de um conselho de um amigo que passou pela mesma situação que você está passando hoje e que te diga qual é a saída. As pessoas certas, elas te ajudam a atravessar obstáculos e tentações. Às vezes o que você precisa é apenas de um abraço para que a sua emoção fique equilibrada e você consiga colocar a sua cabeça para funcionar corretamente. As pessoas certas, as pessoas corretas, elas te ajudam a atravessar os obstáculos e tentações. E a segunda coisa que as pessoas certas, elas nos fazem, anote do seu guia de mensagem aí, elas nos ajudam a superar uma fé vacilante. Superar uma fé vacilante.
fazer uma pergunta para você aqui. Quantos de vocês que são cristãos, assim que nem eu, têm uma fé muito forte, muito, muito forte, e depois de um tempo, a sua fé, depois volta de novo, oscila? Esse é você? Esse sou eu. Tem dias que a minha fé está lá em cima, e logo depois a minha fé está lá embaixo. Eu sou assim também. Veja como Jonatas ele quase luta com isso. Instantaneamente, a fé dele vacilante assim. Ó. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. E circunciso era um termo até pejorativo para falar dos inimigos. Né? E aí assim, vamos, todo cheio de fé, vamos. E aí logo depois ele fala: talvez o Senhor age em nosso favor. E logo depois ele fala assim: mas nada pode impedir o Senhor. Então a fé dele é vacilante. Primeiro ele fala: vamos. Depois ele fala: talvez o Senhor nos ajude. Mas nada pode impedir o Senhor. Você é assim também, às vezes? Cheio de fé. Depois vem a incerteza. Depois vem a fé novamente. Depois, quem sabe, vem a incerteza de novo, a dúvida. E é o que eu faço muitas vezes. Às vezes eu estou certo que Deus está me impressionando a fazer tal coisa. Aí quando eu vou dar o primeiro passo, mas será que é isso mesmo? Será que é por aí? E aí para, e às vezes a gente fica nesse vale da dúvida e não sai do lugar. E de vez em quando o que eu preciso é de pessoas certas ao meu redor para ajudar a fazer aquilo que Deus está me impressionando a fazer. A confirmar a minha fé. Dar a superar uma fé vacilante. Você precisa das pessoas certas para superar a dúvida, o vale da dúvida. E aí eu quero que você anote no seu guia de mensagem aí mais uma questão. As pessoas certas estão com você para o que der e vier. Você tem um amigo assim, para o que der e vier? As influências espirituais corretas, meus queridos, estão com você de coração e alma. Coração e pensamento, coração e alma, de corpo e alma, né? Uma expressão que a gente usa aqui no Brasil. E olha, quando a gente está falando de amigos para o que der e vier, eu não estou falando daqueles seus amigos do Facebook, aquele povo que te dá like no Instagram, não é disso que eu estou falando. Eu tenho muitos, qualquer foto que eu posto é 200 curtidas. Não é desses amigos que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão na sua vida o tempo todo, a todo instante. Aquele que você sabe que você pode contar para o que der e vier. Na verdade, querido, o que a gente encontra na história de Jonas está lá, meio hesitante. Vamos lá. Talvez Deus nos ajude, mas ele pode vencer tudo. Ele está lá, hesitando. Eu vou, não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que chegou a hora? Eu acho que podemos, mas não tenho certeza. E aí o fiel escudeiro dele, um amigo dele, diz assim para ele lá em Samuel 14, verso 7. Jonas falou: vamos lá. E aí o fiel escudeiro respondeu: ótimo, respondeu o moço. Faça como achar melhor. Eu estou à sua inteira disposição para o que der e vier. Para o que der e vier. Eu gosto de uma tradução da Nova Versão Internacional, que ela traduziu para o inglês de um jeito muito interessante, aí eu traduzi de volta para o português, que esse para o que der e vier está de uma outra forma. Lê comigo aqui, olha. Faça tudo o que você tem em mente, disse o seu armeiro. Vá em frente, estou com você, coração e alma. Esse para o que der e vier no inglês está coração e alma, heart and soul. Estou com você para o que der e vier. Tudo o que Deus colocou no seu coração, eu vou estar lá com você, eu vou te ajudar a cumprir. Eu não vou te deixar. Você quer enfrentar os filisteus? Bora lá. Estou contigo e não abro. Isso é amigo para o que der e vier. Não assim, olha, eu tenho meia hora para você, depois eu fui. Não é isso. Eu estou com você nos lugares mais profundos da sua vida. Mesmo nos
momentos mais difíceis, coração e alma, para o que der e vier. Queridos, amigo de coração e alma é aquele que quando você tem medo, ele fala assim, olha, tá bom, eu vou ficar mais um tempo aqui com você. Quando você faz algo estúpido, ele te corrige. Mas quando você fala que Deus está te impressionando a fazer alguma coisa, ele vai lá e confirma. Quando você não sabe o que fazer, ele te aconselha. Ele bota um outdoor se precisar apontando o caminho. Quando você estiver orando por algo, ele ora junto com você. Porque eu não sei sobre você, mas quando eu estou orando por um milagre, eu não quero orar sozinho. Eu quero que as pessoas de coração e alma que convivem comigo, estejam orando juntos, porque Deus disse que quando 2 e 3 estão reunidos, Ele está ali e as coisas acontecem. Há algo especial quando a fé combinada de algumas pessoas ora em favor de um mesmo propósito, de uma mesma razão, por uma mesma razão. Há algo de especial que move o coração de Deus, porque Ele falou, 2 e 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Quando, queridos, você atravessa a tragédia da vida, e se isso ainda não aconteceu com você, vai acontecer em algum momento. Eu não estou jogando praga, tá bom? É que a gente vive num mundo quebrado e doente, e infelizmente a gente não se escapa dessa realidade. Mas quando você passa pela tragédia da vida, do inverno da vida, do que você precisa? Você precisa de amigos, de coração e alma, para o que der e vier. Pessoas para o que der e vier. Quando a sua filha adolescente chega grávida em casa, ou seu filho vai preso com drogas, o que você não precisa é do santo da igreja falando assim, olha, talvez se você tivesse sido um pai melhor, isso não estaria acontecendo com você. O que você não precisa é de alguém falando, eu sabia que isso um dia ia acontecer, estava na cara. Não, o que você precisa é de alguém que diz de coração e alma, estou fechado com você, vamos passar por isso juntos, para o que der e vier. Se você é casado e seu casamento um dia fica num terreno trêmulo, estremecido, balançado, o que você não precisa é de um amigo que tome partido de você, de uma amiga que toma partido de você e aumente a rivalidade e acirre os ânimos entre o casal. O que você precisa é de amigos de verdade, que reúnam os dois, olha, estamos a favor do casamento, vocês não vão se divorciar. Não estou do lado de ninguém, estou do lado do casamento. Não vamos deixar o inimigo quebrar uma aliança que você fez no seu casamento. Você precisa de amigos, coração e alma até o fim. O outro lado também é verdadeiro. Do que adianta, diga para mim, do que adianta passar pelos melhores momentos da vida sem ter ninguém para compartilhar? Eu nunca morei perto do mar. Aliás, quando eu era criança, a gente viajou muito pouco para o mar. Nas férias do meu pai, a gente não viajava para a praia, não tinha muito esse hábito. Mas eu sou apaixonado por praia, por mar, por água e tudo mais. Férias, para mim, combina com mar. Se eu não fui para o mar nas férias, parece que eu não tirei férias. E esses dias, eu realizei um dos sonhos da minha vida, que era velejar. Sabe aquele sonho que você tem um sonho, mas nunca faz, vai ficando lá para fazer sozinho, aí você não tem força para fazer sozinho, enfim. Já andei de barco algumas vezes, mas a vontade que eu tinha era andar num barco à vela, só pelo movimento do vento. Aquele barquinho no mar, só o barulho do vento, da água, enfim. E há 2 semanas eu realizei esse sonho, sabe com quem? Com os meus amigos do grupo pequeno. Não, Jorge? Eu te agradeço pelo seu espírito aventureiro, fez eu realizar um sonho. Eu, o Jorge, o Kleber, o Eduardo. De que adianta a alegria de uma promoção, da formatura, do nascimento de um filho, de um neto, se você não tem com quem compartilhar? Olhe as pessoas ao seu redor. Se você não tem as pessoas certas, você está indo na direção errada. Isso é muito importante.
Você precisa de um relacionamento tipo Noemi e Ruth. Já viu falar de Noemi e Ruth na Bíblia? Eu adoro a conversa de Ruth e Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. Eu vou explicar para você rapidinho. Segura aí, Edu, não põe na tela ainda não. Noemi é sogra de Ruth. Noemi ficou viúva. E logo depois, Ruth também ficou viúva. E aí Noemi, que já era mais velha, vira para sua nora e fala assim, olha, te amo, gosto muito de você, mas você devia voltar para sua casa, você é muito nova, você é bonita, você tem chance de arrumar um outro marido. Eu sou velha, para mim já não tem muita esperança, mas para você, sim, vá para a sua cidade, vá lá para a sua terra, lá você vai ser acolhida, lá você vai viver bem. Lá você pode arrumar família, não desperdice o seu tempo comigo. E aí a resposta de Noemi, de Ruth para sua sogra, é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Eu vou ler com você agora aqui. Disse assim, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Bonito, né? Isso é coração e alma. Isso é porque der e vier. Você tem amigos assim? Agora, o engraçado desse texto é que muitas pessoas usam isso como um texto de casamento. Não há nada de errado usar esse texto como no convite de casamento ou no voto matrimonial. Inclusive, no meu convite de casamento, eu usei esse texto. Confesso para você. Só que você precisa saber que isso é uma conversa de sogra e nora, tá? É uma conversa de sogra e nora. Só que, no casamento, olha, onde você for eu irei, é algo meio óbvio. É algo que está implícito. Você está casando com a pessoa, você está indo para o mesmo lugar. São duas pessoas que estão se assumindo para a vida toda. É claro que você vai para o mesmo lugar que ela. O mais bonito desse texto aí é que não é um texto de casamento. É um texto de amizade, de cumplicidade. Eu estou com você para o que der e vier, de coração e alma. Uma outra história da Bíblia, eu não trouxe o texto, mas só vou contar para vocês. Moisés, ele era o grande líder do povo de Israel. E quando o povo de Israel se metia numa batalha, Moisés, ele subia no monte, levantava o braço com o cajado e ficava lá com o braço levantado. O exército olhava para Moisés, que era o representante de Deus, e falava assim, olha, Moisés está lá, então Deus está conosco. E o exército lutava com vontade e vencia. Quando Moisés se cansava e os braços dele começavam a baixar, ele não conseguia manter o braço abaixado, os inimigos avançavam e o exército retrocedia e perdia a batalha. E quando Moisés estava cansado, dois amigos de coração e alma, Arão e Ur, chegavam, sabe o que lá? Chegavam um de um lado, outro do outro, suspendiam o braço de Moisés e falavam assim, você está cansado? A gente vai manter o seu braço levantado. E o povo vencia a batalha, o exército israelita vencia a batalha. Porque Moisés tinha amigos para o que der e vier de coração e alma. Talvez seja esse o seu caso. Você está sem forças, desanimado espiritualmente. Seus filhos estão indo numa direção errada, mas você não tem nem força para corrigi-los, porque você também está caminhando aquilo que você chama de cristianismo cultural. Você já não consegue segurar os seus braços. O que você precisa de pessoas de coração e alma, para o que der e vier. Pessoas que vão chegar de um lado e de outro de você e falar assim, pode soltar que eu seguro, você tá com a gente, você não vai cair. Você olha lá para o livro de Atos, lá no Novo Testamento, onde você vê a igreja cristã começando, e você vê que quando uma pessoa dentre o grupo passava necessidade, os outros vendiam propriedades para que não faltasse nada para ninguém. E as pessoas ao redor olhavam e falavam assim, olha, eu não entendo nada do que eles acreditam, mas olha só como eles se amam. Olha só como é a amizade deles, é de coração e alma.
é para o que der e vier. Eu vou dizer hoje para você sem radicalizar. Quem eu sou hoje, a força que me move, a força da minha família, a minha força espiritual tem sido moldada pelas vozes das pessoas certas que vivem ao meu redor. Aqui no encontro eu tenho amigos de coração e alma, para o que deve é. Amigos que hoje eu já não consigo imaginar a minha vida sem a presença deles. Quando acontece alguma coisa, eu já penso logo, olha, preciso compartilhar com fulano, com ciclano, que ele vai gostar de saber que isso aconteceu comigo. Muitas pessoas argumentam com a impossibilidade de frequentar um grupo pequeno, por exemplo, pela falta de tempo. E deixe eu dizer uma coisa para você, com muita humildade. A minha agenda, do Wesley, ela é tão sobrecarregada quanto a tua. Eu estou falando com humildade, pode ter certeza disso. Minha agenda é tão intensa quanto a sua, prometo. Eu não tenho tempo, não pode ser um argumento. Eu preciso de tempo para estar com as pessoas certas na minha vida. Eu preciso de oração, eu preciso de conselho, eu preciso de um lugar onde eu possa simplesmente ser eu, posso me abrir e dizer, está doendo, eu estou sobrecarregado. Eu estou lutando com esse problema aqui. Ou então eu preciso de um lugar para compartilhar as minhas alegrias, as minhas conquistas. Olha, eu estou radiante porque comigo aconteceu isso essa semana, aconteceu isso hoje. Porque quando você está reunido com as pessoas certas, as coisas acontecem porque lá. E para terminar, eu quero dar uma última palavra só. Talvez para alguém que, ao ouvir essa mensagem, percebeu que não tem nenhum amigo hoje de corpo e alma. Talvez você tinha um amigo para o que der e vier, mas a distância, ele foi morar longe, você acabou se afastando dele, ou quem sabe esse amigo faleceu recentemente e você não tem mais um amigo de coração e alma. E está sofrendo por isso. Olha, eu te digo para você, ainda há tempo de você fazer amizades para o que der e vier. Nunca é tarde demais para estar com as pessoas certas do lado. Há um poema escrito por um escritor cristão, adventista, Valdecir de Lima, brasileiro. Esse poema foi musicado e chama Você Pode Ter Amigos. É tipo uma receita de bolo. Do tipo, olha, você quer fazer amigos de verdade? Então é só ler esse poema, porque ele faz ali, ele dá a receita do bolo ensinando a fazer amizades. Esse poema é mais conhecido junto da melodia, mas como eu não sei cantar, eu só vou ler o poema, tá bom? Você pode ter amigos se quiser, basta dar o seu sorriso se quiser, basta abrir o seu coração e assim, sem mais aviso, eles virão. Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção para buscá-los onde estão e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar, não se esqueça do abraço, de abrir seu coração, não se esqueça de amar. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja um. Você pode ter amigos, muito simples, seja um. Não. Se você reconhece aqui, nesse grupo, um amigo de coração e alma, não deixe de falar isso para ele hoje. E se você quer ser um amigo para o que der e vier de alguém aqui hoje, fale isso para ele também. Tá bom? Posso orar por você? Pai querido, obrigado porque o Senhor coloca as pessoas certas na nossa vida. Amigos, coração e alma, para o que der e vier. Que nós também possamos ser esse suporte para as outras pessoas, para as pessoas que convivem ao nosso redor.
Obrigado por ter a certeza de que o Senhor se manifesta quando a gente se reúne pelas razões certas. E queremos sempre, a partir de agora, estarmos reunidos com as pessoas certas, para que o Senhor desenvolva em nós as nossas melhores potencialidades. Nos dê uma semana abençoada ao teu lado e nos traga aqui na próxima semana o que a gente pede em nome de Jesus. Amém.